Olá, este é o Conexão. Junho de 2017 marca 3 anos do lançamento do Plano Nacional de Educação, o PNE. Lei com vigência até 2024 e um baita desafio: cumprir 20 metas para melhorar a qualidade e trazer equidade para o ensino brasileiro. O plano tem mais de 250 estratégias traçadas para que essas metas sejam cumpridas, além de 14 artigos que definem ações a serem realizadas pelo país. Mas apenas 6 dos 30 dispositivos relacionados à educação básica, que deveriam ter sido cumpridos até agora, foram realizados total ou parcialmente, segundo o Observatório do PNE. Bem, sobre as expectativas para a concretização dessa lei, que foi feita com apoio da sociedade e para a sociedade, eu recebo no estúdio do Conexão o Antônio Góes, presidente da GEDUCA, Associação dos Jornalistas de Educação, e também consultor aqui do Canal Futura. E o André Lázaro, professor de comunicação da UERJ e diretor da Fundação Santilana. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Sejam bem-vindos ao Conexão para a gente tentar entender o que está acontecendo com esse plano, né? E tentar imaginar as expectativas aí para frente, né? Do que vem por aí. 8 dessas metas, Góes, tinham aí um prazo intermediário, né? Mas você acredita que é um plano ousado demais para o país? O plano era ousado, tinha que ser ousado. Tinha metas mais difíceis e mais fáceis, né? Assim, se você for analisar cada uma das metas, tinha algumas metas, algumas são mais complexas, outras menos, mas ele caminhava, na minha opinião, na direção certa. Assim, a gente tem que, assim, e algumas metas, na verdade, a gente, por mais difíceis que elas sejam, elas são metas que deveriam ter sido metas do século passado, né? Então, assim, colocar todas as crianças na escola, ter todos os jovens de 4 a 17 anos, que é uma meta que vale lembrar, que o PNE incorpora. Ela vem de uma lei que já estava em vigor antes do PNE, o PNE incorpora ela para dar mais vigor a ela, e mesmo assim, na minha opinião, essa de todas as metas ali, dessas parciais, essa é a que mais preocupa, porque a gente está falando ainda de um problema de jovens e crianças que estão fora da escola. A gente não está nem discutindo se a qualidade da educação que eles estão recebendo é boa ou ruim. São jovens que abandonaram os estudos, que estão com dificuldade para achar vagas em pré-escola. Então, essa para mim é a mais preocupante de todas as metas dessas parciais, que já deveriam ter sido cumpridas. Bom, André, o que na sua opinião é entrave, então, para termos o plano caminhando dentro dos prazos determinados? Seria uma falta, de repente, de estratégia, de um plano de ação ou só questão de vontade política? Eu tenho a impressão de que há um problema de fundo sobre o qual o plano se coloca. O problema de fundo é o valor da igualdade na sociedade brasileira. Esse é um problema de fundo. Quando você pega a história recente do século passado, como bem lembrou o Antônio Góes, né, dos anos 30 já havia um alerta de que a educação, para ser um fator de transformação do país, tinha que ter as características que ele alerta, que ele aponta. Tinha que ser universal, tinha que ser laica, tinha que ser gratuita, tinha que atender a todos. O Brasil vem postergando encarar esse desafio há muito tempo, né? O que eu acho que houve de novo no PNE, que nós estamos agora comentando, que faz 3 anos, é que parece que a sociedade se mobilizou muito intensamente por ele. É como se tivesse dado um clique na gente. Olha, não dá para continuar assim, nós temos que mudar. E as sociedades democráticas acreditam, e com razão, há evidências para isso, né, de que a educação é o mais potente fator de mudança. Porque uma educação igualitária, ela permite que a sociedade tenha uma competição saudável. Então, nós estamos vivendo uma situação que é esdrúxula, que é uma sociedade muito desigual, que oferece uma educação igualmente desigual, e ela se crê como uma cidade aberta, democrática e competitiva. Então, essas coisas não montam, e a gente fica com uma cidade muito capenga. Então, eu acho que o plano, ele foi uma voz... foram vozes que se uniram de diferentes lugares do Brasil, de diferentes posições sociais e políticas, mas com 2 pontos de concordância. Primeiro, a educação é importante para nós. Segundo, uma lei que oriente nos ajudará muito. Então, eu acho que a gente, em 2014, ainda em 2015, estava nessa alegria. Temos uma lei, ela foi duramente disputada, portanto,
Nem todo mundo ficou contente, mas todo mundo achou que valeu a pena o esforço. Então, eu acho que hoje a sociedade precisa retomar a sua paternidade sobre a lei. Ela não pode ficar na mão só dos especialistas, dos educadores ou dos políticos. Então, eu acho que o que falta é nós retomarmos o vigor com que essa lei prometeu um futuro para nós. E em 2014 vivíamos um momento totalmente diferente, né? Tanto político quanto econômico, né, Góes? Era um outro cenário que o país vivia. Isso foi uma das grandes dificuldades que o PNE, nesses 3 anos de travessia do PNE, eu acho que ninguém previa a quantidade de maremoto que ele iria enfrentar. Assim, foi muita trovoada, muito mau tempo. E aí eu digo principalmente a questão da instabilidade política. Vai lembrar, assim, de 2014 para 2017, nesses 3 anos, nós tivemos 5 trocas de ministros. Ministros que ficaram 3 meses, 5 meses no cargo. Depois teve o traumático, a mudança de governo, o impeachment. Então, assim, mudou por completo. O PNE pensado em ser um indicativo de uma política de Estado, passou por essa turbulência política e passou também pela turbulência financeira. Em 2014 já se discutia um pouco, mas não com a gravidade que a gente percebeu depois. Então, assim, vale lembrar a questão, por exemplo, dos royalties do petróleo. Quando a tramitação do PNE, ela começa ali em 2010, 2011, quando o MEC envia para o Congresso uma proposta e começa a ser discutido. Naquele momento, a gente está discutindo ainda no cenário de otimismo, de crescimento da economia, de crescimento dos gastos em educação, de royalties do petróleo vinculados à educação. Então, pensando no pré-sal, vamos ter aí uma riqueza do pré-sal para financiar a educação e as metas do PNE. Tudo isso, se não por completo, o cenário ficou totalmente diferente. Então, hoje a gente tem um cenário muito mais desanimador, inclusive com perspectivas econômicas muito menores, não só pela queda do preço do petróleo, teto de gastos que afeta a área social, então incertezas políticas, econômicas. Então, o PNE, ninguém esperava que ele iria passar por tantos episódios traumáticos para testar a sua sobrevivência. Mas como o André falou, eu concordo, assim. Por outro lado, ele nunca foi tão necessário. Justamente por isso, talvez ele nunca foi tão necessário em a gente fortalecê-lo para que ele possa sobreviver diante de tanta diversidade. Tem um grupo que é pessimista em relação a isso, tem dados, inclusive, dados trouxemos aqui para Conexão, mas no comecinho do ano, que apontam aí para cerca da necessidade de 38%, né, dos recursos públicos para a gente poder manter esse PNE. Mas, enfim, você diria que realmente temos mais mitos do que metas? Você é desse grupo, não, André? Você pode alguma. Ou não? Olha só, a matemática obedece a muitas diretrizes, né? Então, muitas contas são possíveis. Eu acho que nós não deveríamos começar pela conta e começar pelo problema. Qual é o problema que a gente quer resolver? Quando se fazem metas de inflação, por exemplo, a sociedade paga caro por alcançá-las. Nós estamos atravessando uma austeridade brutal, a inflação está baixíssima, mas também ninguém está comprando nada, 14 milhões de desempregados. Então, os planos econômicos são cumpridos. Por que os planos educacionais não serão? Né? E o cumprimento de planos econômicos custa caro à sociedade, custa caríssimo, 14 milhões de desempregados. Por que não temos um plano de educação que mereça o mesmo crédito, o mesmo empenho, o mesmo esforço? Então, eu não acho que o plano seja de 20 mitos, ele é de 20 metas, e metas que tentam fazer jus à sociedade brasileira. E eu queria chamar a atenção para um detalhe que às vezes é ignorado. O Congresso brasileiro melhorou muito o PNE. O PNE que saiu do governo federal em 2010 e chegou no Congresso foi melhorado ao sair em 2014, sob vários aspectos. Você teve um Congresso que melhorou, você teve a sociedade civil da campanha nacional pelo direito à educação, com muitas entidades do mundo social, ao Todos pela Educação, que junta um conjunto grande de instituições ligadas ao setor empresarial brasileiro, preocupado e atento à educação, investindo em educação. Todo mundo estava ali discutindo. Você teve uma aprovação sem veto pelo Executivo. Então, repara, junto à sociedade civil, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, será que todos nos enganamos uns aos outros? Agora, ou será que nós formulamos um desejo que está à altura do que nós esperamos para o nosso país?
Agora, tentando já trazer alguns pontos, né, dos resultados do PNE até agora, considerando aí esses 6 pontos de 30 estratégias que conseguimos conquistar com a educação básica, dá para dizer que essa etapa já tem algumas melhorias? A gente já consegue enxergar alguma melhora na educação básica com os pontos já conquistados? Olha, assim, a gente está num clima assim de muito pessimismo, mas eu acho que também assim para não reconhecer os problemas, é claro que a gente precisa reconhecer os problemas, mas eu rejeito também a narrativa de que só tivemos tragédias até agora. A gente tem conseguido avançar em muitas coisas. O quadro, por exemplo, mesmo em termos de aprendizado, que sempre foi uma dificuldade maior nossa, se a gente pegar os indicadores do 5º ano do ensino fundamental, tem havido uma evolução. E tem havido uma evolução que é assim, quem foi o responsável por essa evolução? Foi o governo federal que colocou mais dinheiro, foram os municípios, foram os professores, foram todos. Essa evolução tem acontecido no chão da escola. Então, assim, tem um conjunto de políticas públicas de nível municipal, estadual, federal, que levaram também a melhorias que acontecem desde antes do PNE. Então, assim, só para não ficar aqui num tom muito pessimista, porque o momento é de pessimismo, olhando a nossa trajetória, a gente tem conseguido ampliar também várias coisas. Ainda o acesso continua sendo um desafio nosso em alguns itens, a gente tem conseguido avançar. Nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, muita gente foi para a escola e a gente tem conseguido colocar mais. Então, assim, só para tirar um pouco desse pessimismo, eu diria que tivemos avanços. No caso específico do PNE, a gente consegue sim ver algumas políticas que foram adiante, respaldadas pelo PNE. Então, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, que, de novo, está longe. Em educação, eu brinco que não tem consenso. Esquece o consenso. O PNE não vai ser consenso. Assim, a educação é importante, é o único consenso possível. Acho que em nada, né, na verdade. É verdade. Inclusive mas, assim, na educação. A base, por exemplo, tem um campo que se coloca contrário à ideia de ter uma base. Mas nós construímos se não um consenso, mas uma maioria bastante diversificada, de setores bastante diversos, de gente que entendeu que precisamos ter uma base nacional curricular comum. Se era esta base que todos queriam, certamente não vai ser, mas enfim. E a base, por exemplo, sobreviveu a todo esse cenário que eu citei aqui, 5 trocas de ministros, e as discussões da base continuaram. Ela começou com o governo do PT, terminou com o governo Temer, com o ministro do DEM, e está aí, está sendo apresentado, está sendo debatido, está sendo criticado também, porque é próprio da democracia, mas tem também, assim, o PNE serviria para isso, ou seja, dar um respaldo de que você precisa, políticas públicas precisam caminhar, mesmo independente do cenário, independente dos governos. E algumas delas foram possíveis e outras não. Tá bom, trazer um dado, olha, em relação às metas 1, 2 e 3 de acesso à educação, o observatório do PNE mostra que ainda temos 2,5 milhões de crianças em média aí, entre 4 e 17 anos fora da escola. A faixa etária mais atingida é de jovens de 15 a 17 anos, em especial os de renda mais baixa, os moradores das áreas rurais e os negros. Temos que começar aí também a tentar quebrar uma cultura que é antiga, né, de desigualdades nesse país. Eu recentemente li uma entrevista muito interessante do Gessé de Souza, e ele fala que o Brasil ainda não se libertou dos efeitos da escravidão, né? Que, na verdade, o nosso problema não é o patrimonialismo, é um olhar sobre o outro mais pobre, o outro negro, que não o vê como um sujeito de direitos como os meus direitos, né? Então, eu acho que a questão do racismo no Brasil ela é muito subestimada e ela, a meu ver, marca a nossa desigualdade de maneira muito estrutural. Para isso, o PNE criou uma meta, a meta 8, que ela trabalha com a ideia de que a juventude de 18 a 29 anos, em 2024, vai ter que ter, toda ela, no mínimo 12 anos de estudos, e que negros e não negros, a mesma escolaridade média. Se você pega a curva de 2001 até agora, é fascinante como a gente está reduzindo a desigualdade. Está reduzindo muito. População do campo versus a urbana, a população da região de menos escolaridade que é o Nordeste versus o Sudeste, a população 25% mais ricos e 25% mais pobres, as diferenças estão reduzindo-se de modo expressivo. Infelizmente, a curva não levará a 2024 termos 12 anos de estudos. Agora, o que ela tem de relevante, essa meta? Primeiro, reconhece as desigualdades. Segundo, ela assinala que se você não pegar a base e elevar a base,
você não consegue atingir na média, dadas as nossas desigualdades. Então, eu acho que, como o Góes falou, acho que ele tem plena razão, a gente conseguiu muita coisa. Você conseguir botar a desigualdade racial como uma questão de um plano nacional de educação, isso sempre foi rejeitado no Brasil. O Brasil sempre fingiu que não tinha racismo. Vocês não, olha, tem e nós vamos enfrentá-lo com a educação. Isso é um passo importante, civilizatório para nós. Então, eu concordo com o Góes que a gente precisa reconhecer que houve esforços, há esforços. No entanto, a meu ver, um problema grave é o problema da governança. E quando o Góes comenta a mudança de ministro, eu acho que isso impacta diretamente a governança, porque você gera uma instabilidade política e que os atores políticos começam a duvidar quem de fato terá poder de decisão e que critérios de decisão tomará. Usará o PNE como critério de decisão ou usará outros parâmetros? Então, isso é muito ruim para nós. Bom, mais uma questão, a meta 3 previa universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Ainda não foi cumprida. Só que, na contramão desse objetivo, o governo federal divulgou recentemente que entre os anos de 2014 e 2015, 11% dos alunos do ensino médio abandonaram a escola. A esperança agora é que até 2024 o governo eleve a taxa de matrículas do ensino médio para cerca de 85%. Vocês acreditam que dará tempo para a gente alcançar essa meta? Até 2024, na verdade, assim, a gente quer que seja antes, né? Com assim, certeza. Aliás, essa é a meta que a gente estava falando aqui no início do programa, que era uma meta que não surgiu do PNE, já vinha no projeto de lei, a ampliação da escolaridade obrigatória. Quando o governo amplia a escolaridade de 6 a 14 para 4 a 17, ele está sinalizando que ele quer todas as crianças e jovens de 4 a 17 na escola. Então, assim, essa é uma meta que, na verdade, já passou do tempo, a gente continua tendo problemas de cumprir essa meta, e essa meta, especificamente no caso de 15 a 17, que as pessoas relacionam ao ensino médio, onde a gente vê que seria mais problemático, é óbvio, esse dado do governo sinaliza que tem problemas sim no ensino médio a serem resolvidos. Mas os problemas, eles não nascem no ensino médio. O ensino médio, na verdade, boa parte dos jovens de 15 a 17... Eles explodem ali, na verdade. Eles explodem ali. Eles explodem ali. Boa parte, aliás, a maioria dos jovens de 15 a 17 anos fora da escola, ele não abandonou no ensino médio, abandonou antes. E eles tiveram uma experiência escolar. Também tem isso. Assim, a gente fez um esforço brutal de colocar esses jovens na escola. E quais são os jovens que são expelidos da escola? Aí, de novo, falamos aqui da meta 8, são jovens negros, mais pobres, de área rural, de estados mais pobres. Então, assim, nós temos realmente um problema de equidade nisso aí, é onde mais fica escancarado. E pegando carona aqui no raciocínio do André, assim, eu concordo que temos um problema de sociedade aí. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando comparam com a Finlândia, que é um sistema altamente equitativo, e as pessoas imaginam assim, então eles criaram uma escola que era equitativa e que transformou uma sociedade equitativa. Não, o ponto de partida daquela sociedade sempre foi equitativo. Aqui a nossa luta é para colocar isso no seio da nossa sociedade, é uma luta muito... A nossa dependência do ponto de partida é uma dependência no ponto de partida desigual. Então, já foi relevante a gente ter colocado isso como política pública. Hoje você vê mais setores da sociedade admitindo esse problema, mas você não basta mudar uma lei de Brasília para você aterrissar isso no chão da escola. A gente está falando de uma sociedade que é desigual, que naturalizou a desigualdade. Então, assim, é historicamente desigual. Exatamente. Então, assim, a educação é parte da solução, mas temos aí uma questão de sociedade, né? São políticas, como a sociedade se vê, o quanto que ela aceita esses níveis absurdos de desigualdade que a gente ainda tem. Então, agora, em universo escolar, a reforma do ensino médio pode de alguma maneira contribuir? Na sua opinião, André? Eu tenho críticas a essa reforma, não pela sua necessidade, mas pelo seu procedimento, porque eu acho que a gente precisaria levar em conta a opinião dos jovens. Não se faz hoje mais educação sem ouvir e sem dialogar com os estudantes. Não existe isso, não existe isso. Educação é um esforço coletivo, não existe isso, né? Acho que ela tem uma boa intenção que vai esbarrar na infraestrutura das escolas, né? Quando nós estamos preparando um trabalho para o Todos pela Educação, pela Fundação Santiliana, e nós temos no levantamento 62% dos municípios brasileiros tem uma ou duas escolas de ensino médio.
Como haverá itinerários formativos, 3 itinerários, e raras escolas terão condições de ofertar os 3, nós corremos o risco de ter uma reforma que seja mais excludente do que é hoje. E há uma variável que não depende da reforma, e acho que eu queria pegar o ponto que o Antônio Góes tocou, porque ele é muito relevante. A gente tem que se dar conta que estudar 12 anos, 14 anos, você tem que ter uma confiança no futuro. Você precisa, a família mais pobre, ela precisa confiar de que esse investimento, daqui a 12 anos, vai ter um resultado. Vai ter um retorno civilizatório, social, financeiro, de posição. Vai ter Então, a crise econômica, ela também rói a esperança. Ela não leva só o dinheiro imediato, ela leva também a confiança nas instituições. Vale a pena você fazer esse esforço todo? Então, e o Antônio Góes tem razão, parte dessa juventude começa a sair antes, para tentar alternativas. A reforma do ensino médio promete uma profissionalização que, se ela não for excludente, ela seria muito bem-vinda. Né? Ou seja, o que é não ser excludente? É que um jovem que faça um percurso mais técnico possa, adiante, optar por estudar uma universidade. Então, esses caminhos têm que ser mais flexíveis. E a reforma teve essa preocupação de oferecer caminhos que são equivalentes entre si e flexíveis. Mas, se não houver uma real infraestrutura escolar para garantir que essa formação profissional não seja fazer datilografia na época da internet, entende? Que você dá um descompasso enorme. Se não for, se ela se estiver despreparada do ponto de vista do professor que vai formar e da infraestrutura, vai ser um engodo. E aí nós vamos iludir de novo nossos jovens. Hoje, o nosso ensino médio, ele tem uma dimensão de ilusão enorme. Ele tem 15, 17 disciplinas. Ninguém aguenta essa fragmentação da vida nessa proporção. Né? Então, eu acho que a reforma poderia oferecer uma alternativa, mas, a meu ver, ela precisaria de 2 esteios fundamentais. Formação de professores nessa nova atitude e equipamento das escolas com acolhimento do estudante. Tá bom. Olha só, e sobre o Sistema Nacional de Educação? O que vocês teriam a comentar para a gente? Olha, eu tenho muita esperança. Hoje a minha esperança está baseada, primeiro, na força dos professores, da comunidade escolar. Essa comunidade, as pessoas nem sempre valorizaram isso. Quando houve a ocupação das escolas, a garotada queria escola, uma escola boa para ela. Ela talvez não estivesse discutindo educação. Ela estava discutindo escola. Eu quero uma escola boa, uma escola que possa conviver. Então, essa comunidade gosta da escola. Com todas as dificuldades, gosta da escola, vai à escola, frequenta. Então, uma esperança minha vai aí. A segunda esperança vai na revisão do Fundeb, porque eu acho que está em debate uma revisão do Fundeb que pode superar o que a PEC do limite de gastos impôs à educação e pode você recuperar investimento para a educação. E a outra esperança é essa governança do Sistema Nacional de Educação. Nós precisamos... Repara, hoje, 80% dos municípios fazem consórcios públicos para cuidar da saúde. Em educação são 10%. Nós temos pouco hábito de estabelecer relações federativas mais construtivas. Algumas boas experiências. O Ceará tem uma boa experiência desse diálogo entre Estado e municípios, lá no Ceará. O Mato Grosso fez um esforço interessante nessa mesma direção. Nós temos alguns aprendizados para fazer. Agora, a meu ver, se não houver um sistema nacional, a educação continuará sendo muito permeável a interesses que lhe são estranhos. Por exemplo, mais de 70% dos municípios reconhecem que a indicação do diretor de escola é política e não tem nada a ver com a sua formação. Olha, a gente já está caminhando para a reta final do programa, realmente o tempo aqui voa. Quer fazer algum comentário sobre se seria interessante realmente termos um sistema nacional? O único adendo que eu faço à frase do André é que, assim, eu acho que a gente precisa resgatar, e aí retomando o PNE, resgatar um momento de confiança, ou seja, a gente conseguir sentar na mesa para discutir que, assim, os sindicatos não estão apenas só interessados no salário dos professores, nos seus interesses corporativistas, os empresários não são só interessados na privatização, no lucro, a gente precisa sentar para debater dentro desses setores o que a gente tem de comum, aonde a gente pode chegar a um diálogo comum
confiar que a gente tem metas comuns e que podem ser acordadas, como foi no PNE. Então, assim, ninguém está falando aqui num consenso bobo, em achar ingênuo, né, de achar que todo mundo vai concordar com tudo. Não vai. Debates são próprios da democracia, mas, a meu ver, eu acho que a gente tem uma crise de confiança. A gente tem uma crise de confiança de pessoas de um lado não confiam que o outro lado está disposto, está querendo rumar para o mesmo objetivo. Então, eu acho que enquanto a gente não alcançar de novo isso, os debates vão ficar travados e o avanço da educação vai ficar travado. Bom, quero agradecer demais a participação de vocês no Conexão e com certeza vamos tornar a falar sobre o Plano Nacional de Educação aqui no programa e, enfim, toda a programação do Canal Futuro, e vocês serão convidados. Um grande abraço, tá? Muito obrigado. Agradeço. Obrigado. Olha, você de casa também, muito obrigada. Eu antes deixo a dica, é muito importante que você de casa acompanhe a construção desse Plano Nacional de Educação. E para acompanhar e cobrar, é bom se informar. Então, acesse o site do Observatório do PNE.org.br. Lá tem todas as metas, todas elas detalhadas, com informações completas, inclusive cronograma de aplicação. É muito importante. Observatório do PNE.org.br. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.